Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora Complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Sun is out here overseas. Dark emotions ever torn so deep. Falling down through the clouds. I'm feeling you. Stay away from me. No vídeo de hoje, o Complicar TV traz para vocês o modelo mais executivo de toda a história da Mercedes-Benz. Justamente por isso, trouxemos aqui a E250. No Brasil, a Mercedes-Benz vende esse carro em duas configurações. A E250 Exclusive, que é essa daqui, ou a E250 Vanguard. E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer todos os detalhes deste super executivo da Mercedes-Benz. Antes da gente falar aqui da E250, a gente precisa fazer o contexto histórico deste produto. Isso porque a Mercedes-Benz sempre produziu carros aí na linha dos executivos. E não faz muito tempo, cada letra de cada carro da Mercedes-Benz tinha um significado. Justamente por isso que esse aqui é o Classe E. O E, tanto em inglês quanto em alemão, se refere ao executivo. Agora, detalhe interessante. Desde 1953, a Mercedes produz carros com essa proposta de atender o mercado executivo. Porém, somente em 1993, a Mercedes começou a usar a terminologia E-Class ou Classe E para este tipo de carro. Assim, agora esta E está na quinta geração, mas houveram antecessores que também estavam dentro dessa categoria, porém tinham outra nomenclatura. Cabe destacar também que todos esses carros, tanto com a terminologia E ou seus antecessores, sempre foram tração traseira. É importante destacar a diferença que existe entre Classe E e Classe C. Muita gente pergunta isso. Então vamos às explicações. O Classe E vem justamente de executivo, ou seja, é o carro executivo. E o Classe C, quando a Mercedes criou essa classe de carro, o C vinha justamente de Compact, ou seja, executivo compacto. Aí a gente já percebe bem a diferença. E nós podemos embasar isso com números. A Classe E atualmente tem praticamente 2,94 de entre-eixos, enquanto a Classe C possui 2,84. Como vocês podem ver, a diferença é de 10 centímetros. Além disso, também temos diferenças no porta-malas. Enquanto a Classe C tem 455 litros, aqui nós temos 540 litros. Então fica bastante clara a diferença de tamanho entre Classe E e Classe C. Mas também existem diferenças tecnológicas. Pegando os dois modelos ano 2019, a Classe E traz uma série de tecnologias extremamente interessantes. Para começar, o sistema de farol da Classe E hoje é o mais moderno sistema de farol que a Mercedes tem em todos os seus carros no mundo. É o sistema multi-beam com 84 LEDs em cada bloco de farol. Esse sistema de farol é inclusive e curiosamente mais avançado até mesmo do que o da Classe S, o sedã que seria acima do da Classe E. Se a gente olhar na Classe C, obviamente nós não temos um farol tão arrojado quanto o da Classe E. Outro diferencial, no caso da Classe E hoje no Brasil, a gente tem todos os sistemas de assistência disponíveis da Mercedes, como o controle de cruzeiro adaptativo, que acerta a velocidade automaticamente em função do carro da frente, sistema de frenagem automático e ainda o sistema que mantém o carro na faixa, você solta o volante e ele se mantém na faixa. A Classe C, que acabou de passar por um facelift, tem esses sistemas de forma parcial, como por exemplo, o sistema de frenagem automática, mas não tem o controle de cruzeiro adaptativo e nem o sistema de manutenção de faixa. Outra diferença que a gente tem também são nas centrais multimídia. A Classe E hoje tem uma tela gigante no meio do carro com uma série de recursos de conectividade. A Classe C não traz os mesmos recursos de conectividade, por exemplo, que a Classe E. Assim fica bem clara a diferença entre a Classe C e a Classe E da Mercedes-Benz. Quando a gente fala aqui dos pneus, temos coisas interessantes na Classe E. Como sempre soubemos, a E é um modelo que tem tração traseira. Agora olha só,
Esse pneu aqui atrás é um 275, ou seja, 275 milímetros de largura, com perfil 40 raio 18. Temos um pneu bastante largo aqui atrás. Só que quando a gente vem aqui na frente e olha a medida do pneu, olha o que a gente descobre. Aqui na frente a gente tem um pneu 245, portanto mais estreito, com perfil 45, obviamente 45% do 245 para deixar os pneus de mesma altura. De toda forma, aqui o pneu raio 18 é mais estreito. Isso indica que a tração traseira vai ser melhor aproveitada. Outro detalhe bem interessante que a gente precisa observar aqui. Pelas medidas dos pneus serem diferentes, este carro não tem step. Assim, esses são pneus do tipo Run Flat. E essa inscrição está no pneu. Além disso, esse pneu tem uma assinatura específica para Mercedes-Benz. Todo carro Mercedes-Benz, quando vem com um pneu convencional, ele vem com a inscrição MO, que significa Mercedes-Benz Original. No caso desse daqui, a inscrição é MOE, ou seja, Mercedes-Benz Original Extended, que indica justamente a função Run Flat. Assim, dessa forma, você sabe se o seu carro Mercedes-Benz está usando um pneu original e certificado para ele. A E250 tem um design bem marcante. Primeira coisa que a gente já observa é essa enorme grade frontal. Aliás, esse estilo veio aí justamente da classe S. No Brasil a gente tem duas configurações da E250, apenas mudanças estéticas. Nós temos a versão Exclusive, que é essa daqui, e temos a Avantgarde. A diferença entre elas, basicamente, o alinhamento. Uma questão mais esportiva e essa aqui uma questão mais clássica. Meramente estético, não tem diferenças funcionais. No caso da Exclusive, a gente consegue ver aqui o símbolo da Mercedes-Benz no capô, enquanto que nós temos essa grade limpa aqui na parte dianteira. No caso da Vanguard, nós não temos esse símbolo e temos o símbolo da Mercedes bem no centro da grade do radiador. Mas se vocês olharem atentamente essa grade do radiador, vocês vão perceber que essa área central aqui não é vazada, ela é reta. Isso por quê? Aqui está um radar eletromagnético que é usado pelo controle de cruzeiro adaptativo justamente para medir a distância do carro que vai à frente. No caso da Vanguard, é o símbolo da Mercedes-Benz, também não vazado, que tem este radar. Outro detalhe bem interessante é este farol. Aliás, é uma obra da engenharia esse farol. A Mercedes tem um nome, inclusive em destaque ali, Multi-Beam LED. Ele faz parte do Intelligent Light System, ou seja, um sistema inteligente de iluminação. E olha só, tudo aqui na frente desse farol é LED. O Daytime Running Light, luz baixa, luz alta, até mesmo luz de conversão. Como vocês podem ver na frente da E250, nós não temos mais os faróis auxiliares. Isso porque não há necessidade deles. Esse sistema de LED é totalmente inteligente. Isso porque nós temos nada menos que 84 LEDs por bloco de farol. É muito LED. E esses LEDs acendem e apagam de acordo com a situação em que você está dirigindo. Esse farol trabalha em conjunto com uma câmera que vai instalada ali na base do espelho retrovisor e filma a pista. Assim, ele pode comutar automaticamente o facho alto, o facho baixo, fazer o farol fazer curva acompanhando o movimento do volante e até mesmo recortar a luz do carro que vai à frente. Então, você está na estrada, tem um carro na sua frente, ele consegue ligar o farol de modo a iluminar as laterais e recortar o carro que vai à sua frente. Mesmo que o carro da frente mude de pista, ele vai fazer o recorte dinâmico de forma a não ofuscar quem está no carro da frente. E caso venham carros na contramão, ele vai também ajustar todos os faróis para que você tenha o máximo de iluminação sem interferência. Como vocês estão vendo, realmente o conjunto dianteiro da E250 surpreende bastante. Sob o capô aqui da E250, a gente encontra um motor já bastante conhecido. Segundo a Mercedes-Benz, o código dele é o M274. Trata-se de um 4 cilindros, 2.0 litros, com injeção direta, turboalimentado, que tem potência máxima de 211 cavalos a 5.500 rotações por minuto. Mas o grande lance aqui é o torque desse motor. São nada menos que 350 Nm. Isso dá quase 36 kgfm de torque.
e isso é bastante coisa. Cabe destacar que esse torque máximo vai de 1.200 rotações até 4.000 rotações numa curva completamente plana. Em todas essas situações de giro, você tem torque máximo do motor. Esse motor a gente já viu em vários outros modelos da Mercedes, como por exemplo a classe C, a C250 traz esse motor, ou até mesmo a GLC 250. Assim a gente consegue ver que é um motor bastante eficiente. Não podemos esquecer que esse motor está associado a uma eficientíssima caixa automática de 9 marchas. Assim, o que não falta aqui é relação de marcha para você aproveitar o desempenho. Segundo a Mercedes-Benz, o modelo vai de 0 a 100 em apenas 6,9 segundos e a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 250 km por hora. O porta-malas da E250 também é outra coisa que surpreende. Você tem 3 modos de abertura da tampa. Você pode abrir lá de dentro do carro com um botão que fica na porta do motorista. Como a chave é presencial, você tem um outro botão aqui que você pode usar para ser aberto. Você também tem um botão aqui que você pode fechar o porta-mala e como vocês estão vendo, a operação é bastante rápida. Agora, você tem mais uma outra opção. Você pode apertar o botão da chave para abrir. E o grande diferencial aqui é que você também, pelo botão da chave, consegue fechar o porta-mala. E isso é um diferencial, porque grande parte dos carros, quando você abre pela chave telecomando, você não consegue realizar o fechamento. O que não falta aqui é espaço e organização. Nada menos que 540 litros de capacidade, totalmente utilizáveis. A gente já destaca que as dobradiças aqui do porta-malas, elas entram numa área protegida. Assim você pode usar todo o espaço sem perigo da dobradiça bater na sua mala. Além disso, a gente encontra outras coisas. Aqui nós temos 2 alças e essas alças aqui servem justamente para você liberar o encosto do banco traseiro, permitindo que eles sejam rebatidos e eventualmente aumentando o espaço do porta-malas. Outra coisa legal que a gente acha aqui é este gancho aqui, bastante prático. Você pode pendurar sacolinhas de supermercado, assim elas não vão ficar rolando aqui no espaço do porta-malas. A gente também tem aqui o piso do porta-malas que pode ser facilmente preso aqui na parte superior. E a gente encontra algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, esse carro vem com pneus Ram Flat. Ele pode rodar uma distância determinada, mesmo com o pneu furado. Além disso, aqui no porta-malas a gente encontra um compressor e um selante. Nesse caso, você usando o compressor e o selante, você consegue aumentar ainda mais a distância que você consegue rodar, mesmo com o pneu furado. Mas a gente tem outras coisas interessantes aqui. Eu vou mostrar este aqui para vocês. Isso aqui já vem no carro. Isso aqui é aquela rede de proteção que você pode colocar aqui na parte inferior do piso. E, obviamente, ela ajuda a organizar coisas menores para elas não ficarem rolando. E olha só, vocês conseguiriam me dizer o que é isso aqui? Bom, isso aqui acompanha a E250. Alguém tem algum palpite do que é? Vou ajudar vocês. É um prático caixotinho desarmável que você pode utilizar para levar coisas para o porta-mala ou tirar coisas do porta-malas. E para desmontar aqui o caixotinho, vocês podem ver que é igualmente simples e ele tem um lugar para ser guardado aqui embaixo. Como vocês estão vendo, o que não falta é praticidade e organização aqui na E250. O padrão de conforto aqui na classe E é realmente elogiável. Eu vou começar justamente pela questão do espaço. O carro tem 2,93 e 9 de entre-eixos. Por 1 milímetro seria 2,94. E isso realmente é muito maior do que a maioria dos sedãs médios aí do mercado brasileiro, que tem 2,70. E esse espaço se traduz, entre outras coisas, aqui no espaço para pernas. Com o banco dianteiro ajustado para pessoas de 1,80 m, olha como sobra espaço aqui para o joelho. Até mesmo movimentação de pés aqui também é bem interessante. Aliás, o próprio banco tem um desenho para acomodar melhor o joelho de pessoas mais altas. E por falar em pessoas altas, a altura em relação ao teto também é realmente muito boa. Então o que não falta aqui atrás é espaço. Aliás, além do espaço, temos o conforto. O banco traseiro aqui realmente dá uma sensação de banco quase concha. Ele te abraça. Você tem um padrão de conforto aqui que você também não vê em outros carros. E ainda tem outros itens mais de conforto. Eu já vou destacar a climatização traseira.
É muito comum a gente ver saída de ar-condicionado aqui na parte traseira para carros desse tipo de porte. Mas aqui nós temos uma série de diferenças. Esse carro tem 3 zonas de ar-condicionado, 2 lá na frente e uma aqui atrás. Inclusive quem vai aqui atrás consegue ajustar temperatura e a velocidade da climatização. E se isso não fosse o suficiente, aqui na coluna B, dos 2 lados, existe mais uma saída de ar-condicionado. Então não vai faltar climatização aqui para quem viaja aqui atrás. Outro detalhe interessante de conforto. Temos luzes individuais aqui do lado, para você eventualmente à noite, se quiser ler um livro ou alguma coisa, você tem uma luz de LED aqui bastante eficiente. Quanto a recursos, a gente encontra aqui na porta um bom espaço para você colocar, desde uma garrafinha ali de 500 ml, como espaço para você guardar carteiras e óculos. A gente ainda tem aqui o descansa-braço central escamoteável. E nesse descansa-braço a gente encontra 2 coisas interessantes. Nós temos aqui porta-latas, que ele funciona de uma forma bem diferente, mas é bastante prático de ser utilizado. Aliás, são 2. E também temos mais um compartimento aqui dentro, que serve para você eventualmente guardar aí uma carteira. Como a gente está vendo, a classe E tem um padrão de conforto que realmente a gente não encontra em outros modelos. Além disso, a questão da segurança também é muito levada a sério. Aqui atrás nós temos 3 encostos de cabeças individuais, cinto de segurança de 3 pontos, fixação Isofix e top tether para cadeirinhas de criança. O único senão da classe E aqui atrás é para a pessoa que eventualmente andará na 5ª posição. Isso porque, como o carro é tração traseira, ele tem o túnel traseiro ali um pouco alto, justamente para passar o eixo. E obviamente o conforto de quem vai nessa posição não é tão bom quanto as outras posições. De toda forma, para 4 pessoas, o padrão de conforto é realmente a referência do segmento. O computador de bordo da E250 é realmente muito completo. Então eu vou separar a explicação em 2 partes. Primeiro o computador de bordo, depois nós falaremos da central multimídia. Cabe destacar que esse carro tem um sistema bastante prático para você entender o que você está fazendo. O lado esquerdo do volante tem um sistema de touch com teclas cursoras e do lado direito também são iguais. Como funciona? O lado esquerdo controla o cluster principal, o computador de bordo, e o lado direito controla a central multimídia. Então vamos começar aqui pelo computador de bordo. Temos uma tecla Home, nessa tecla Home aqui a gente já tem os serviços da Mercedes. Se tiver alguma anomalia com o carro, ele vai exibir uma mensagem aqui. Também podemos acertar a pressão dos pneus e temos ainda o Assist Plus, que mostra quando você tem que fazer a revisão do carro. Voltando na teclinha da tecla Home, o segundo item é justamente os gráficos de assistência do carro. A gente consegue ver isso com o carro em movimento, inclusive utilizando ali o radar frontal, que mede a distância do veículo da frente. O outro menu que a gente tem aqui, por exemplo, que a gente está mostrando aqui para vocês agora, é propriamente o computador de bordo. Então aqui você consegue ver o odômetro principal e o total, você consegue ver aqui a autonomia do tanque de combustível, você também tem um indicador eco de como você está dirigindo, você também tem aqui as medições após partida ou após o reset, para você conseguir fazer medições diferentes. E por fim o velocímetro digital. Ainda no menu Home aqui, a gente consegue ver informações da navegação. Se você estiver usando o GPS, ele vai te mostrar setas aqui de qual caminho que você tem que seguir. E temos ainda a função de rádio, que ele vai alternar entre as memórias já pré-programadas na própria central multimídia. Temos ainda a função de mídia, aonde no caso, se você estiver usando um pendrive, que é o que nós temos aqui, você consegue mudar as músicas. E temos também aqui a função de telefone. Se você tiver um telefone pareado, você vai ter aqui as funções de agenda. Como vocês podem ver, é bastante simples de operar e muito fácil de entender aquilo que você está fazendo. A central multimídia da E250 é realmente um capítulo à parte. Ela é extremamente completa e você pode interagir com elas de várias formas, usando os controles do lado direito do volante ou o sistema Command que vai aqui embaixo. Essa central ela já vem, por exemplo, com GPS embarcado, onde você consegue fazer diversos tipos de interação aqui com o sistema. Além disso, ela possui uma série de conectividades, como fontes de mídia, telefone, tem o sistema Connect da Mercedes, configurações do veículo e configurações do sistema.
Como essa central é extremamente elaborada e tem muito tipo de conectividade, cartão SD, entrada USB, conectividade Bluetooth, conectividade Wi-Fi, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um vídeo à parte dela, mais longo, para você poder ver todos os detalhes dessa central, que realmente é uma das mais completas do segmento. E nesse sentido, realmente a Mercedes acertou muito bem em criar uma central que seja fácil de operar e ao mesmo tempo que tenha praticamente todos os recursos que a gente encontra aí em veículos dessa categoria. Hora da gente dirigir aqui a E250, mas antes há algumas considerações. Primeiramente, sistema de chave presencial. Então basta a chave estar aqui dentro do carro que você consegue fazer a partida sem nenhum problema. Detalhe interessante que aqui no console central, onde tem o porta-objetos aqui e também a tomada 12 volts, você tem um lugar para deixar a chave. Lugarzinho bem prático e é desenhado exclusivamente para isso. Claro que um carro acima de 300 mil reais, ele vai ter uma série de itens de conforto. Então eu já posso destacar aqui regulagem de altura do cinto de segurança. Agora, as diferenças. O volante tem ajuste elétrico, tanto de altura quanto de profundidade, o que é bastante prático. Além disso, a gente também encontra o banco do motorista, inclusive o do passageiro, totalmente elétrico, com tudo que é posição possível para poder ser controlado. E o detalhe diferente aqui da Mercedes é que os ajustes do banco ficam na porta, então você consegue ver exatamente o que você está ajustando pela função. Por exemplo, o encosto de cabeça também conta com ajuste elétrico. Além disso, obviamente, você vai ter aqui o encosto do banco, você tem a distância do banco para frente e para trás, você também pode controlar a inclinação do assento e tem uma função adicional aqui que é bem interessante, que é o extensor de pernas. Quando você empurra ele para frente, o extensor abre como se fosse uma garra e quando você recolhe ele, ele também fecha. E aqui uma diferença interessante, porque os carros geralmente quando tem esse extensor de pernas, muitos deles é manual. E aí você pega uma travinha, solta ela, puxa ela para frente. Mas quando você faz isso, fica uma espécie de vão entre um pedaço do banco e outro. Esse desenho da Mercedes, em formato de garra, é mais interessante porque não forma esse vão. Outro detalhe também é que você tem 3 memórias de banco, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Outra coisa muito interessante, a gente não vê isso muito nos carros. Você tem um botãozinho aqui que quando você aperta ele, esses controles aqui passam a controlar o banco do passageiro. E por que isso? Como esse aqui é um carro de proposta executiva, tem muita gente que compra esse carro para andar no banco traseiro e ter um motorista. Assim, o motorista aqui na frente vai sentar 2 pessoas atrás. Se o banco do passageiro está muito para trás, apertando esse botão, ele vai conseguir levar o banco do passageiro para frente de uma forma bastante prática. Então, como vocês estão vendo, realmente a Mercedes E tem uma série de recursos de conforto que normalmente a gente não consegue encontrar em outros veículos. Hora de dirigir aqui a E. Outra coisa que eu vou destacar, o freio de estacionamento desse carro tem acionamento elétrico. Então ele tem um botãozinho aqui do lado esquerdo que quando você puxa ele, você libera o freio de mão e quando você empurra, você atua no freio de mão. Outro detalhe, a alavanca de câmbio na Mercedes não é aqui no console central. Ela é uma hastezinha que fica aqui atrás do volante, ela parece aquelas hastes de limpeza de para-brisa, mas obviamente é aqui que está o câmbio. Então obviamente você tem que levantar ela para colocar para ré e descer ela para colocar na função drive. Quando a gente engata a ré, a gente já tem uma câmera traseira. O carro tem sensores dianteiros e traseiros. Inclusive esses sensores funcionam muito bem. Do lado esquerdo ali da tela do multimídia a gente consegue ver um gráfico que mostra a aproximação dos obstáculos. E olha pessoal, realmente funciona muito bem esses sensores. A gente já testou, eles têm uma precisão muito grande. Além disso, a câmera de ré, ela possui 2 modos de visão diferentes. Então você tem esse modo normal, que inclusive tem as linhas de guia que são dinâmicas, ou você tem esse modo aqui que é uma espécie de olhão de peixe. E aí o que acontece? A parte mais central, você tem uma visão sem distorção. Nas partes laterais, você tem uma visão bem aberta. Assim, se você tem carro se aproximando de um lado ou de outro, você consegue ver isso nessa visão mais angulada. A gente vai usar aqui o modo de linha de guia dinâmica justamente para a gente poder ter uma ideia de como isso tudo funciona. E outra coisa, o carro tem a direção com assistência elétrica, o que deixa o volante realmente muito leve. Então, vamos lá, a nossa manobra.
A gente já vê as linhas de guia fazendo o caminho por onde nós vamos passar, e realmente a qualidade de imagem é muito boa. Eu arriscaria dizer, de todos os carros que a gente já testou hoje, esse aqui é a que tem a melhor resolução de câmera de ré. É realmente impressionante a qualidade que você enxerga aqui. Olha, a gente está começando a se aproximar do obstáculo, como vocês podem ver. Além da imagem, a gente tem um sensor de estacionamento que realmente funciona muito bem, ó. Ó como eles conseguem medir muito bem ali a posição. Bom, vamos agora para o nosso teste de tachão aqui com a E. Vamos ver como é que ela se comporta. Silêncio a bordo é realmente impressionante. Sem sombra de dúvida nenhuma, um dos carros mais eficientes de suspensão que nós já avaliamos no canal até hoje. A suspensão ela é consistente, é firme, mas a qualidade do isolamento acústico e a forma como você consegue passar no tachão, passando o mínimo de movimento para dentro, realmente impressiona bastante. Aliás, essa é uma proposta clássica quase que de todos os carros da Mercedes. Como nós estamos aqui com um carro de 300 mil, nós não vamos fazer o teste de lombada a 30 por hora, uma vez que um carro desses não é para isso. Então já fica dada a dica que o modelo é baixo e você precisa tomar cuidado em lombadas e valetas, ainda que ele consiga se sair relativamente bem nessas péssimas lombadas que a gente tem aqui no Brasil. Mas sempre bom tomar cuidado. Suavidade ao rodar também é outra coisa que impressiona no modelo. A gente vai entrar ali agora no bloco reto e vamos deixar o carro um pouquinho silencioso para vocês poderem ver a qualidade do isolamento acústico. Como vocês podem ver, a gente não escuta quase nada do lado de fora. E esse ponto é uma característica, digamos assim, da marca Mercedes-Benz. Quando a gente compara ela com os principais concorrentes, é aqui que a Mercedes se destaca, na qualidade de acabamento, e aí envolve várias coisas, não só no tipo de material que é utilizado, mas como a construção é feita e a preocupação com essa coisa do bem-estar a bordo. É realmente elogiável. E a classe E, como o próprio nome diz, um carro executivo, revela bem isso, é bem característico. Vamos agora para a nossa manobra aqui de fim de rua. Vamos lá? Vamos virar totalmente o carro aqui. Volante sempre muito leve, muito gostoso de dirigir. E apesar da classe E ser um veículo bem grande, já deu para ver que ela vira relativamente bem aqui. Vamos concluir a manobra. Câmera de ré, mais uma vez, qualidade visual muito boa. E olha só, carro bem grande, ainda assim a gente saiu praticamente apontado aqui para a rua. Então a gente pode dizer que ela tem uma boa capacidade de manobra, mesmo sendo um veículo grande para os padrões brasileiros. Então, dirigir a classe E, mesmo nas condições urbanas, é realmente muito agradável. Você tem um banco extremamente macio, ele é muito confortável, o volante é leve, não passa a sensação de um carro grande nem pesado, ainda que a classe E pese mais de 1.600 kg, então ela é relativamente pesada, mas a suavidade do conjunto impressiona muito. Então quem busca esse tipo de coisa, quem valoriza muito isso, que é a qualidade de vida a bordo, certamente não vai se decepcionar com a classe E da Mercedes-Benz. Outro ponto que precisa ser destacado aqui é o bom entrosamento que existe entre o motor desse carro e o câmbio automático de 9 marchas. Eles conversam muito bem, tão bem que a gente consegue ver que o giro fica sempre bastante baixo quando você dirige de forma suave. Então o giro nem chega a 1.500, 1.700 giros e ele já passa para a próxima marcha. Isso tem várias vantagens. Isso reduz o ruído interno no carro, reduz o consumo de combustível e também torna a direção bem agradável. Cabe destacar que esse motor aqui é um motor muito interessante, porque são 350 Nm de torque. E um pouquinho abaixo de 2.000 giros você já tem torque máximo do motor. E com um câmbio de 9 marchas você tem uma distribuição muito boa, as relações são muito favoráveis. Então o carro, ainda que a potência nominal do motor de 211 cavalos não impressione tanto assim, porque vamos combinar que 211 cavalos não é uma medida assim
tão difícil de se atingir, até mesmo por modelos muito mais baratos do que esse. Mas os 350 Nm é que realmente importam aqui nessa dirigibilidade suave, porque com esse torque grande e logo acima da marcha lenta e esse câmbio de 9 marchas, você tem um rodar efetivamente muito suave com a E. Agora nós vamos pegar a estrada aqui com a E e eu já reinicializei todas as informações do computador de bordo. Cabe destacar que eu vou usar aqui o modelo no modo Dynamic, eu vou usar o Dynamic Select no modo Eco, justamente para a gente ter aqui uma condição de economia de combustível e a gente ver justamente como é que a classe E se comporta. Detalhe muito interessante aqui é que a gente não precisa, obviamente, ligar o farol na estrada, uma vez que o carro tem o Daytime Running Light. Já nesse pequeno trecho aqui para a gente acessar a estrada, mais uma vez, o que prevalece é o conjunto suave da E. Olha, pessoal, a gente já testou muitos carros no canal, já fizemos várias avaliações. E eu vou repetir, dos carros que nós testamos até hoje, em matéria de suavidade ao rodar, nós não nos lembramos de nenhum outro carro que tenha entregado uma rodagem mais suave e agradável que essa daqui. Como a gente sempre faz, vamos ver aqui a velocidade em função de rotação. No caso aqui eu vou aproveitar para usar o controle de cruzeiro adaptativo para a gente inclusive manter os 100 km por hora certinhos. O carro tem 9 marchas, agora aqui nós estamos numa pequena subida. Em 8ª marcha, a 100 km por hora, a gente tem uma rotação um pouquinho acima de 1.500, eu diria ali alguma coisa na casa de 1.700. Eu vou forçar a 9ª marcha com o pedal shift, vamos ver se ele aceita. Olha só, ele aceitou. E nesse caso, o giro caiu um pouco abaixo de 1.500. A gente percebe a precisão desse câmbio. Eu vou voltar para a 8ª marcha. A gente faz essa troca de 8ª para 9ª com uma suavidade incrível. Você nem sente a passagem de marcha aqui entre elas. Agora, segurando a alavanca do lado direito, ele volta para a posição drive, a posição, digamos assim, automática. Eu vou levantar aqui a velocidade agora para 120 km por hora usando o controle de cruzeiro. E vamos ver como é que fica a rotação do motor nessa situação. Ó, já estamos chegando aqui na velocidade de 120 e vamos ver aqui, ó. Em 8ª marcha, a gente tem uma rotação ali na casa de 2.000 giros. Quando eu forço 9ª, ele cai ali um pouquinho abaixo de 1.800 giros. Como vocês estão vendo, você ter um câmbio de 9 marchas é realmente muito útil no que diz respeito a você ter relações muito favoráveis para você, obviamente, conseguir economizar combustível. A E250 tem um item que a diferencia muito dos outros carros, que é justamente os sistemas de assistência que auxiliam o motorista em diversas condições. Então, quando você está usando o controle de cruzeiro adaptativo, e para isso o carro tem um radar ali na frente que mede a distância do veículo da frente. Você tem inclusive aqui uma tela que eu vou mostrar para vocês agora, que é justamente as telas de assistência. Aqui você está vendo o índice de atenção do motorista, que ele vai medindo o quanto que o motorista está atento ou não, e aqui você tem justamente a informação desse radar que está medindo a distância do carro da frente, inclusive ali em metros. Mais abaixo você tem um volante verdinho. Aquele volante verdinho significa que a assistência de condução, como manter o carro na faixa, está ativa, e para isso ele usa uma câmera que vai instalada aqui na base do espelho retrovisor. E com essa assistência ativa a gente consegue fazer várias coisas, como por exemplo, eu vou forçar um pouco o carro para a saída de faixa. Olha só, ele já está fazendo a correção, ele trouxe o carro para dentro da faixa. Vou forçar mais uma vez. Olha só, se você continuar forçando, vocês viram ali que ele automaticamente freou o carro e jogou o carro para dentro da faixa e colocou ali um indicativo em vermelho dizendo que você estava saindo da pista. Esta assistência funciona sempre, independente do controle de cruzeiro adaptativo ou não estar ligado. Então, mesmo que ele não esteja ligado, ele vai funcionar com essa assistência. Eu vou restabelecer agora o controle de cruzeiro numa velocidade aqui de 120 km por hora. Vou voltar aqui para uma faixa da direita, justamente para que ele possa identificar um caminhão que vai à minha frente. Nesse momento aqui ele ainda não tem a indicação do caminhão, mas olha só, no momento em que ele fizer a identificação do carro, ele vai colocar um ícone ali no meio da tela, e a partir de então
ele vai manter a distância fixa do veículo da frente, ainda que ele esteja andando mais devagar. E a gente aqui no próprio bracinho do controle de cruzeiro, você consegue escolher que distância é essa. Você pode escolher uma distância maior, que é essa que eu acabei de selecionar, ou uma distância menor. Então você tem várias opções de distância aqui em relação ao veículo da frente. Ele já identificou o outro veículo e, como vocês podem ver, a partir de agora ele vai começar a reduzir a velocidade do carro. Eu tinha programado 120, como o veículo da minha frente vai numa velocidade menor, olha só, a gente já tem ali quase 100 km por hora e ele está mantendo o carro dirigindo aqui automaticamente. E também eu vou aproveitar agora para soltar completamente a mão do volante para vocês verem o que acontece. A partir de agora, ele não só está dirigindo em relação ao veículo da frente, mas como ele também está mantendo o carro na faixa. Ó, eu vou forçar o carro aqui para a faixa de rolamento, vocês vão ver ele fazer a correção sozinho, olha só. Esse sistema de assistência da Mercedes, ele funciona muito bem, que a gente já testou isso em vários carros. A maioria dos carros, eles tendem a ficar batendo na faixa, assim. Ele fica no centro, mas ele vai batendo. Aqui não. O sistema consegue achar realmente o centro da faixa e manter o veículo aqui no centro da faixa. Como vocês estão vendo, a gente está com uma velocidade de quase 60 por hora e eu não estou com a mão no volante. Daqui a pouco, o sistema vai começar a perceber que eu não estou interagindo com o volante. E aí ele vai começar a me dar um alerta. O detalhe interessante aqui da Mercedes é que ela funciona de uma forma um pouquinho diferente dos outros carros. Os outros carros, quando percebem que você não está com a mão no volante, ele dá alguns alertas e ele desabilita o sistema. Na Mercedes não é assim. A hora que ele perceber que eu não estou mais dirigindo o carro, ele vai começar a dar um alerta. E ele vai insistir nesse alerta por algum tempo. Se eu não fizer nada, ele não vai desativar o sistema de assistência. O que ele vai fazer é começar a frear o carro sozinho até uma parada total. E inclusive ele chega a ligar o pisca para avisar as pessoas que vêm atrás. Vocês já estão escutando aqui o barulhinho e a mensagem ali no painel informando que eu não estou com a mão no volante. Daqui a pouco ele começa a frear o carro, ó, já começou a frear o carro. Nesse momento ele já está freando o carro. E o detalhe interessante, ele já acendeu o pisca. Isso para quê? Para indicar quem vem atrás de que houve algum problema. Então, se o motorista eventualmente estiver dirigindo o carro e passar mal, o carro vai parar sozinho e vai manter o sistema de assistência. E aqui está uma grande diferença da Mercedes para os outros carros. Você pode ativar o sistema de assistência ou até mesmo desativar completamente. Mas mesmo você desativando a assistência e o controle de cruzeiro adaptativo, olha o que acontece quando a gente acelera de forma perigosa em relação ao veículo da frente. Como você viu, mesmo com todas as assistências desligadas, ele continua monitorando a distância que você está do veículo da frente. Caso você se aproxime de forma realmente perigosa, o veículo vai te emitir um alerta no painel para que você eventualmente evite a colisão ou até mesmo amenize essa colisão caso ela seja inevitável. Outro item muito interessante que a gente encontra aqui na E é o alerta de ponto cego. O carro já tem espelhos convexos dos dois lados, o que ajuda você a ver o que está no seu ponto cego. Além disso, ele tem um LEDzinho vermelho em forma de triângulo em cada um dos espelhos que acende toda vez que existe um veículo na posição de ponto cego. Mas aqui nós temos um detalhe interessante. Eu vou me posicionar aqui ao lado de um veículo, vamos esperar ali o triângulo acender. Já acendeu e olha o que acontece quando você dá seta. Percebeu o alerta sonoro? Isso quer dizer o seguinte: mesmo que você não tenha prestado atenção no triângulo vermelho, o carro vai te dar um alerta sonoro, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, para que você não execute a manobra uma vez que existe um carro nessa posição de ponto cego. Mais um sistema de segurança muito importante para evitar acidentes. Para ajudar na economia de combustível, quando você está usando o Dynamic Select no modo Eco, o carro possui uma função de roda livre, justamente para economizar combustível. Agora nós estamos numa descida, o carro está em 7ª marcha, 100 por hora. Olha o que acontece quando eu tiro o pé do acelerador. O giro imediatamente cai abaixo de 1000 giros. Ou seja, o carro está efetivamente em marcha lenta e andando desengatado. Isso para quê? Para economizar combustível. No momento em que eu volto a dar o toquinho no acelerador, o carro engata automaticamente o câmbio. Essa função a gente já viu em vários outros veículos, mas cabe destacar que ela aqui funciona muito bem com um câmbio que é verdadeiramente automático, ou seja, com sistema de planetárias e conversor de torque.
e isso certamente ajuda na economia de combustível em viagens muito longas, em especial quando você tem situações de reta ou descida. Agora a gente já está terminando aqui o nosso trecho de rodovia. Vamos dar uma conferida aqui no computador de bordo para ver como é que ficou os números. Cabe destacar que, segundo o Inmetro, a E250 tem aí uma média de 9,2 km por litro na cidade e 12,2 km por litro na estrada. Cabe destacar também, esse carro aqui é somente a gasolina, não tem motor flex. Então vamos lá. A gente rodou aqui pouco mais que 34 quilômetros. Uma média a gente já consegue ver aqui uma média bem interessante. Vamos lá. A gente tem aqui o gráfico que mostra a nossa autonomia ainda de consumo. Aqui nós temos a indicação eco, como vocês podem ver, ainda que os gráficos não estejam todos 100% verde, a dirigibilidade foi relativamente suave, uma vez que a gente está quase no máximo em aceleração, quase no máximo em constância, e só na antecipação que ficou um pouquinho abaixo. Aí a gente consegue ver também que a gente teve 7,1 quilômetros de bônus, ou seja, o que a gente conseguiu andar sem efetivamente consumo. E olha só, a gente rodou os 34 quilômetros, levou 25 minutos, a média horária foi de 79 km por hora e a nossa média de consumo foi de impressionantes 14,9 km por litro, bem acima da média do Inmetro. Isso acontece normalmente, uma vez que o nosso teste na estrada usa basicamente velocidade constante sem acelerações ou desacelerações. Mas de toda forma, isso aqui só mostra uma coisa que é realmente muito significativa nesse carro. Mesmo nós estamos falando aqui de um carro grande e pesado, a tecnologia do motor 2.0 turbo, motor 4 cilindros, portanto mais econômico, e o câmbio automático de 9 marchas fazem toda a diferença para você não perder em performance, mas ainda assim ter uma boa economia de combustível. Agora eu vou aproveitar para fazer aqui um teste de velocidade acelerando o carro de 0 a 100. Para isso, eu vou usar o Dynamic Select justamente para colocar o carro numa condição mais esportiva. Então a gente vai usar a condição Sport Plus. E nesse modo, obviamente, ele desliga todos os sistemas de economia, incluindo até mesmo o Start-Stop. E eu vou fazer aquela largada estolada que a gente pisa no freio e acelera, justamente para ver como é que o carro se comporta. A Mercedes fala num 0 a 100 em 6,9. Vamos conferir aqui se é realmente rápido. Vamos lá. Acelerando. Efetivamente temos um carro bastante veloz aqui. E mesmo no modo Sport Plus, a gente não pode negar que ele continua tendo uma suavidade bem interessante. Outro ponto importante, a gente sentiu a roda traseira distracionar um pouquinho. Isso porque no modo Sport Plus ele deixa o controle de tração mais permissivo. E detalhe, todas as Mercedes Classe E ao longo da história sempre utilizaram tração traseira. Ou seja, mais um item, vamos dizer assim, de diferenciação. Quem gosta de uma certa esportividade e prefere esse tipo de tração, certamente vai ficar bastante satisfeito aí com a E250. Bom pessoal, como vocês podem ver, a gente deixou a noite cair justamente para poder fazer os testes aqui dos faróis ativos da classe E, bem como o sistema de iluminação interno do veículo. E obviamente, por ser à noite, a coisa vai ficar um pouquinho diferente, assim eu não vou aparecer nessa parte do vídeo, mas nós vamos explicar todo o funcionamento, tanto do sistema de farol ativo, como a iluminação interna do carro multicor. Agora já estamos aqui a bordo da E250 à noite, vamos dar a partida para vocês verem como é que funciona esse farol inteligente. Como vocês podem ver, ele faz uma espécie de cheque sequencial dos LEDs e já nivela o farol para uma condição ideal de uso. Pessoal, vamos demonstrar agora como é que funciona esse farol automático da E250. A gente está aqui pegando um acesso de rodovia, ele já está ligado em modo automático. Vocês vão perceber, na hora que a gente entrar ali na parte mais escura, como o farol vai ligar automaticamente e ele vai funcionar como uma espécie de veneziana. Vamos prestar atenção aqui. Estou pegando acesso aqui à direita. Observem a região central ali do carro. Olha só como o farol abriu que nem uma veneziana. E nesse modo automático, ele também faz o acompanhamento aqui de curva. A gente faz a curva para a esquerda, ele traz o facho para a esquerda. E agora eu vou acessar a rodovia
e vocês vão ver como ele vai automaticamente fazer o recorte dos carros que vão à nossa frente, justamente para não ofuscar. Vamos lá. Entrando aqui na área da rodovia agora. Vocês podem ver que ali tem um caminhão à nossa frente e ele está fazendo o recorte da imagem. Vai passar um outro carro aqui ao meu lado. E mais uma vez o farol foi abaixado automaticamente, justamente para não ofuscar o veículo. Agora nós vamos aproveitar aqui uma reta bastante escura para mostrar justamente a diferença do modo automático para o modo manual do farol. Eu agora estou com o farol no modo manual. E eu vou dar um relampejo do alto para vocês verem como a luz se concentra de uma vez. Então, modo manual, eu vou puxar o farol alto. Vocês podem ver aqui que nós temos o funcionamento padrão de um farol. Agora eu vou colocar ele no modo automático. Vocês perceberam que ele abre do centro para fora mais uma vez. Modo automático abrindo do centro para fora. E por que ele consegue fazer isso? Como ele tem vários blocos de LED lá dentro, ele consegue iluminar os LEDs progressivamente para fazer esse tipo de abertura em formato de veneziana. E da mesma forma, ele apaga LEDs quando você tem um carro na contramão. Olha só, desliguei o modo automático, agora eu vou ligar o modo automático. Então ele faz mais uma vez essa abertura varrendo do centro para fora, obviamente para evitar o ofuscamento de pessoas. Se ele identificar carros vindo na contramão, ele vai desligar apenas os LEDs que estão iluminando naquela região, mas vai manter os outros LEDs acesos justamente para dar sempre o melhor tipo de iluminação para o motorista. Agora a gente está aqui dentro da E250, a gente vai demonstrar o sistema de iluminação que esse carro tem. Para isso a gente tem que dar a partida aqui no carro. Olha só, vocês já conseguem ver a iluminação aí que contorna o painel, inclusive laterais de porta. E essa iluminação é totalmente configurável. Para isso, via central multimídia, você vem aqui na opção veículo, definições de luz e luz ambiente. Na luz ambiente você consegue ver ali padrões multicolor, zonas de luminosidade e algumas opções de animação, bem-vindo e climatização. No caso de climatização, quando você mexe no ar-condicionado, vou aumentar a temperatura. Vocês percebem que a luz fica vermelha. E quando você reduz, ela fica azul, justamente para indicar a mudança de temperatura. Você também tem a opção de escolher padrões pré-definidos. Nós estamos usando aqui o Red Moon, mas, por exemplo, a gente pode colocar aqui o Down Blue nesse, e ele vai trocar um azul superior com um amarelo inferior. Você também pode colocar, por exemplo, Jungle Green. Aqui ele vai colocar um vermelho mais intenso, um verde mais intenso superior e um verde mais claro embaixo. Além da opção Multicolor, você pode tirar a opção Multicolor e aí usar 64 tons de cores. Aqui, como vocês estão vendo, nós temos quase um branco. Mas você pode, por exemplo, colocar aqui um laranja. Ou ainda, você pode mudar para um verde. E você também pode, por exemplo, escolher aqui um azul mais profundo. Além do azul, você tem cores mais quentes. Então, por exemplo, você pode vir aqui num tipo de purple, um rosa, por assim dizer. Ou ainda, um tom bem avermelhado, um rosa mais claro e até mesmo tons aí de cinza. Dessa forma você consegue configurar todo o interior do carro. Detalhe também interessante é que você pode separar por zonas. Então você pode deixar a parte da frente iluminada e a parte de trás apagada, ou a parte de trás iluminada e a parte da frente apagada, de acordo com a preferência das pessoas que viajam no carro. Dessa forma a gente tem um sistema de luz aqui na E250 que normalmente a gente não encontra em outros veículos. Como a gente viu nesse vídeo, realmente o Classe E é um produto diferenciado. Estamos falando de um carro para quem leva muito a sério a questão da exclusividade e do conforto. Não podemos esquecer também as marcas tecnológicas do carro. Afinal de contas, esse modelo aqui tem o mais eficiente sistema de farol LED que a Mercedes-Benz tem entre todos os seus carros no mundo. Outro detalhe, a super central multimídia com a tela bem grande no centro e com muita conectividade. E temos ainda os sistemas de assistência à condução, que até o presente momento foi o sistema que melhor funcionou em todos os carros que nós avaliamos no canal. Como nós estamos vendo, é um carro diferenciado destinado a presidentes ou então multinacionais que querem realmente agradar os seus executivos. E justamente por isso, não é um modelo barato.
Esse aqui, a versão Exclusive 2019, tem um preço relativamente salgado, nada menos que R$358 mil. Mais uma vez a gente contou aí com a ajuda da Multiclass Corretora de Seguros, lá da cidade de Sorocaba, para a gente ter uma ideia aqui do seguro da classe E. E olha só, a gente só encontrou 2 seguradoras que toparam fazer aqui o seguro da classe E. E obviamente não estamos falando de um seguro assim tão barato. Se a gente considerar o preço do carro, ele até que é razoável. O primeiro seguro ficou em R$12 mil, com uma franquia de 14 mil. A outra opção seria aí um seguro de R$10 mil, um pouquinho mais barato, porém com uma franquia um pouquinho mais cara de R$19 mil. Evidentemente que não é barato, mas para um carro dessa faixa de preço até que faz bastante sentido. Bom pessoal, se vocês gostaram aqui da E250, olha a dica que a gente vai dar para você. Dá uma passadinha lá na concessionária Mercedes-Benz CB Motors, lá da cidade de Jundiaí, que fica lá na Avenida Antônio Frederico Zanan, 3837. O telefone lá é 11 3395 4050. Certamente você vai ter uma ótima oportunidade de conhecer ao vivo aqui a E250. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.